Olá, estamos no nosso quadro Discipulando com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o livro de Mateus, estamos no capítulo 16, hoje nós vamos ler apenas o verso 18. Então, em continuação à confissão de Pedro, quando ele reconhece e ele diz, quem os homens, ante a pergunta de Jesus, Pedro diz, quem os homens dizem que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, eu vou me ater à simplicidade do que nós temos falado, porque aqui há uma outra grande celeuma e há uma grande divergência teológica sobre o que Jesus está dizendo aqui. De fato, Jesus diz a Pedro que a verdade que Pedro confessou, o que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a verdade da natureza, da missão e do propósito de Jesus. Essa é a, repito, verdade. E Jesus diz a Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E muito se discute quem é a pedra, se é a verdade que Pedro confessou ou se é o próprio Pedro. Não poderia ser o próprio Pedro, porque então, novamente, desnecessário a missão de Jesus em morrer na cruz. Pense sempre nisso. Pense sempre no sentido da ressurreição. Por que Pedro seria a pedra? Embora Jesus brinque ali com o nome de Pedro, né? Petrus, pedra, Petros, rocha. Por que Jesus faria isso? Porque Pedro seria o fundamento da igreja. Certamente não é. O fundamento da igreja, não da denominação. O fundamento da igreja de Jesus é o próprio Jesus. O que Pedro fez? Confessar a realidade. Então, sob esta pedra, sob esta rocha, sob esse fundamento essencial, sobre o que está fundada a igreja de Jesus? Está fundada sobre o próprio Jesus. Sob esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É fato. Qualquer homem que seja a base da religião, do culto, da ideologia, da teologia, qualquer homem é suscetível de falhas, é suscetível de erros. Qualquer homem que se coloque como pilar de sustentação ou a base que dá sustentação à igreja seria facilmente vencida por Satanás. Contudo, o inferno só não prevalece contra a igreja, porque o fundamento desta igreja é Jesus Cristo. Isso nos ensina muito. Primeiro, sobre a igreja, a eclésia, os chamados para fora de um sistema religioso que tinha o conhecimento e o fundamento do homem como base. A eclésia, a assembleia solene dos primogênitos da luz, a igreja que é composta por todos os membros de todas as idades, de todas as épocas, de todas as nacionalidades, a igreja que são os remidos pelo sangue de Jesus. É este o fundamento da igreja, o próprio Jesus Cristo. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo,
daremos sequência a esse texto tão importante e fundamental do Evangelho de Mateus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.